Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Só confirmando se a gente já está no ar. Já estamos ao vivo. Agora são exatamente 7h11 e eu quero pedir para você que estava aí aguardando, mandando mensagem no celular aqui do presidente do PT, desculpa, né, pelo tempo que a gente demorou para entrar no ar. Algumas coisas aconteceram aqui de últimos instantes, para que essa live acontecesse. E eu quero começar agradecendo, né? A gente não pode fazer de conta que tudo isso se materializou aqui do nada. Eu sou o Guilherme Dias, presidente do PT Bertioga. É muito bom estar falando para vocês aqui em Bertioga. Na verdade, a rede social permite que a gente fale para o mundo inteiro. Hoje a gente vai falar da Lei Aldir Blanc, né? Uma lei que foi elaborada pela deputada federal Benedita da Silva, que estará com a gente aqui hoje, e relatada pela Jandira Fegali, do PCdoB. Particularmente, eu tenho que agradecer ao Rogério Xing, que está aqui com a gente nos bastidores e possibilitou que a gente fizesse toda essa plataforma e disponibilizasse essa live em tempo real para vocês. Xing, eu sei que você está aí nos bastidores, tomando conta de tudo, segurando os ânimos da galera. Obrigado. Quero agradecer a Gabriela Pinto pela produção, né, roteirização, todos os equipamentos estão aqui em volta, todos os documentos que eu vou estar utilizando. Obrigado pela produção. Quero mandar um beijo especial para toda a minha comissão executiva, professora Lucélia, doutora Luísa Bichir, Ricardo Birajara. Quero mandar um abraço especial para o Felipe Pinto, né, meu tesoureiro, braço direito e esquerdo durante a campanha e agora no comando administrativo do PT. E vamos começar falando sobre coisa boa. A gente quer falar diretamente com vocês sobre o atual momento, sobre a atual conjuntura. O PT Bertioga quer enfatizar, agora no início da live, a campanha Vacina Sim. Gente, é muito importante que a gente conscientize os nossos familiares e amigos, vizinhos, pessoas próximas, colegas de trabalho, sobre a importância da vacinação. A gente está lidando diretamente com o negacionismo. O que está se colocando no dia a dia, no debate, na frente à sociedade, é exatamente a democracia versus o negacionismo, a ciência versus o governo que está aí posto. São inimigos e são antagônicos, são coisas antagônicas tão diferentes do que a gente está acostumado no dia a dia, que fica até difícil exemplificar isso para vocês. Mas o que é importante ressalvar para vocês, que aqui no município de Bertioga, eu estou aqui com a página aberta, só pedir um pouquinho de paciência para vocês. Nós estávamos aguardando a atualização do site da prefeitura, mas nós estamos a passos largos de vacinação. E aí, o que eu quero enfatizar para vocês é que não compete a nossa oposição no momento a partido A a partido B. O que nos compete agora é criar condições diretas e indiretas para que a gestão que está aí consiga desenvolver um bom trabalho durante a pandemia, no combate ao coronavírus. Nesse quesito, a gente anuncia com muita felicidade para todos os munícipes de Bertioga que, através do deputado estadual Luiz Fernando, o PT Bertioga, num pedido e no engajamento da professora Lucélia e da doutora Luísa Bichir como membros da comissão executiva, a gente conseguiu, com o deputado estadual Luiz Fernando, 100 mil para a UBS do Maitinga, para a compra de equipamentos. O PT Bertioga já está, e tem muita coisa para ser anunciada ainda, a gente está anunciando aquilo que já está chegando no cofre da prefeitura. A intenção é que a gente possa colaborar com as políticas públicas implantadas até então pelo governo atual, para que a gente possa viver um pós-pandemia.
Porque quando a gente abre o site da prefeitura, e lê que nós temos, ó, acabou de ser atualizado, né? Não, ainda estamos com a data de ontem, 16/6. 142 óbitos no município de Bertioga. 5.204 pessoas recuperadas. Ainda temos no município, é lógico que a gente sabe que tem uma extra notificação, talvez não seja o número exato, mas segundo a prefeitura nós ainda temos 116 infectados, sendo 5 pessoas na UTI aqui de Bertioga. O que nós queremos ressaltar é que esses 5.204 pessoas, número tão valorizado pela prefeitura de Bertioga, não são pessoas que apenas se salvaram do coronavírus. São pessoas que vão ter que lidar com sequelas, com traumas, que provavelmente estão passando por fisioterapia. Então é nesse intuito que o PT Bertioga está articulando e anuncia agora com muita alegria a entrega de 100 mil para o UBS de Maitinga, para ajudar a atual gestão no pós-pandemia. O PT Bertioga entende que acabou o período eleitoral. Em plena pandemia, com um presidente negacionista, que é quem nós devemos combater no dia a dia, a gente tem que lidar diretamente com uma crise hídrica, no meio de uma crise elétrica, no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise humanitária, no meio de uma crise ambiental, no meio de uma crise política. Ou seja, o Brasil está desgovernado. A gente se solidariza com os atuais governantes, a nível estadual, governadores, a nível municipal, prefeitos, e sabemos que a tarefa não é fácil. A politização do Covid-19 é uma das maiores maldades que qualquer partido político pode estar realizando nesse atual momento. E é através disso que eu quero dizer para vocês. O governo Bolsonaro ele está sendo corrupto ao combate do coronavírus. Porque corrupção não é só aquilo que se retira das políticas públicas, que se desvia para fins próprios. Corrupção, conforme diz ainda minha professora Cristina Schmidt, corrupção também é aquilo que não se põe para combater a desigualdade social e agora, mais especificamente, a crise sanitária que nós passamos. Pois bem, e dentro disso, é com muita alegria que eu estou aqui administrando o Partido dos Trabalhadores, aqui em Bertioga, no município de Bertioga. O PT está vivo, o PT está atuante, fizemos uma campanha maravilhosa, estamos caminhando com campanhas sociais. Provavelmente você já deve ter visto a gente no seu bairro, seja numa campanha voltada para a entrega de alimentos, para a entrega de máscaras, álcool em gel, para a entrega de absorventes para as mulheres, mas nós estamos atuando, nós estamos em cada espaço que os nossos braços conseguem alcançar. Somos muitos e estamos juntos. Então, para iniciar hoje a live, 1 horinha de live, prometo, tá? Eu prometo que eu não vou ficar falando sozinho durante 1 hora, tem muita gente legal para passar por aqui hoje. Mas para iniciar a live de hoje, eu quero trazer um momento filiação pela democracia. É o anúncio de um novo filiado ou filiada ao Partido dos Trabalhadores de Bertioga. Alguém que vai estar colaborando com a gente nos próximos anos para que o nosso projeto se concretize, não em um projeto de poder, em cargos, mas que faça com que quem esteja lá repense as suas atitudes. Xing, por favor, querido, coloca o vídeo para mim. É com imensa alegria que hoje estou aqui, a convite do Guilherme, da Gabriela, iniciando a minha participação junto ao PT Bertioga, onde eu acredito que se tem muitas lideranças jovens, com muitas ideias bacanas de justiça, de solidariedade, senso crítico. Confesso que me encanto
com essas lideranças do PT Bertioga. E foi o que me trouxe até aqui principalmente. Hoje, como professora que sou, acredito que todos nós temos que nos posicionar. Não existe mais, não gosto, não participo, não quero. Todos nós temos que nos posicionar para evitar o cerceamento da nossa democracia, que vem a todo momento sendo testada em seus limites por esse atual desgoverno. Precisamos nos unir e ir contra tudo isso e preservar a nossa liberdade, nossas escolhas. E por isso eu me senti na obrigação de estar hoje me juntando a vocês nessa luta, nessa batalha que acredito que para o próximo ano seja muito árdua. Precisamos de vozes, de pessoas que conseguem ser ouvidas nos mais diferentes segmentos da sociedade, para juntos preservarmos nossa democracia. Peço desculpas por não estar presente hoje. Eu também faço parte do conselho de escola da minha escola e nós estamos passando por um período de muitas mudanças quanto ao retorno às atividades. E também estou participando do conselho de escola, sempre procurei estar ativa também dentro do ambiente escolar. E então começo pedindo desculpa, mas não faltarão oportunidades. Quero dizer que podem contar comigo, estamos juntos nessa luta, com muita esperança na construção de um futuro melhor, de um futuro mais justo, mais digno. A todos os nossos jovens, onde eles possam viver num país livre, onde eles possam se posicionar quanto às suas opções, sejam lá elas quais forem, onde eles tenham voz, onde negros não sejam mortos todos os dias simplesmente pelo tom da pele. Onde a periferia também possa ter voz, ter uma visão que lá tem muita coisa bacana acontecendo. Eu, quanto professora, moradora de Bertioga, 33 anos andando pelas escolas de Bertioga já, sempre fiz a opção de trabalhar na periferia, mesmo morando aqui no centro. Eu trabalho lá na escola do Cristina dos Santos, no Mangue Seco. Eu acredito que lá eu consiga fazer diferença, porque é muito fácil fazer diferença onde as coisas acontecem com mais facilidade. Gosto muito desse envolvimento social, gosto muito de estar com as pessoas, ouvir. E é por isso que eu luto, e é por isso que eu estou me juntando a vocês, para que essa voz continue podendo ecoar, tá certo? Deixo aqui meu agradecimento por terem me aceito ao grupo. Guilherme, você é um menino sensacional. Maurício Pinto, meu amor, conte sempre comigo. E tantos outros, minha amiga Elaine, Gabi. E desculpe a ausência de hoje, mas é por uma boa causa também. Tá certo? Boa noite, boa reunião a todos.
É isso, né? Pati, seja bem-vinda. O PT está muito orgulhoso da sua participação como filiada, né? Acabou de se filiar, gente, tem alguns dias. A gente está muito contente, né? Eu e a Gabriela, especialmente, a gente quer mandar um abraço para você. E a Pati faz a gente lembrar de uma frase muito legal de Paulo Freire, né? Não é no silêncio que os homens, né, se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Né? Salve Paulo Freire, salve essas educadoras lindas que compõem o Partido dos Trabalhadores, né? Um beijo especial para Helene Paião também, que compõe o nosso quadro, para a professora Rosilene Sabino, que devem estar acompanhando a gente aí nessa live. E é isso, Paty, seja bem-vinda. Nós estamos em festas e sabemos que bons frutos vão nascer com a sua participação e com a sua militância. Agora eu gostaria de estar falando diretamente com vocês sobre. Só deixa eu abrir minha pauta aqui, gente. É um celular para 10 mil coisas, né? Mas vamos lá. Eu quero convidar você, você que está assistindo a gente e que ainda não se filiou ao PT Bertioga e tem vontade. O PT Bertioga é o único partido de esquerda na cidade. Né? A gente tem, na última eleição a gente coligou com o PCdoB, a gente quase coligou com o PSOL, mas a gente sabe que numa cidade pequena a gente não pode dividir muito. A gente pode ter representante em todos os partidos, mas a gente sabe que no período eleitoral, se a gente não tiver consciência e sabedoria para montar um grupo coeso e sair todo mundo na rua, provavelmente a gente nunca vai ter êxito no nosso projeto. Então a gente quer convidar você que quer militar em algum partido e sente identificação com o Partido dos Trabalhadores, vem com a gente, entre em contato aqui no chat, provavelmente um dos nossos componentes da comissão executiva vai entrar em contato com você, vai te acolher e vai fazer você participar de coisas incríveis. É muito legal fazer a diferença através de pequenas ações sociais no dia a dia. Então, vem você para o PT Bertioga. E você que está nos assistindo, né, está prestigiando, acompanhando a gente, eu quero pedir para que vocês curtam e também compartilhem, não somente nas redes sociais de vocês, mas nos grupos da família, dos amigos. É muito importante para a gente que mais pessoas possam estar chegando, né? Infelizmente, porque eu tenho um roteiro para seguir aqui, eu não posso estar acompanhando o ao vivo lá no Facebook, mas depois, com carinho, eu vou ler recado por recado, cada participação. Bom, vamos ao tema de hoje. A gente vai falar da Lei Aldir Blanc, né? E aí eu devo uma satisfação para vocês. Talvez aqui more a explicação do que, por que a gente demorou tanto para entrar ao vivo. Faltando 15 minutos, eu disse 15 minutos, para iniciar a live, um dos membros do... Vou só abrir aqui para não falar besteira. Um dos membros do movimento democrático de arte e cultura de Bertioga, senhor James, ele entrou em contato com a gente para participar da live. Uma live que já estava formatada, né, com a participação, inclusive, da Benedita, da Silva. Ela já está formatada, inclusive a gente está com tempo aqui para que tudo dê certo. E eu tive que levar isso para uma decisão rápida, coesa, né, para que não interferisse na mensagem que a gente quer passar para a população de Bertioga, que é o impacto e os benefícios da Lei Aldir Blanc. Mas julgamos, após consulta a um grupo aqui rapidamente, que seria importante a participação desse componente. Então eu quero dar voz, quero dar palavra ao James, para que ele nos relate exatamente o que ele quer trazer aqui para as pessoas que estão acompanhando essa live. James, boa noite. 2 minutos para você, querido. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Xing, também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, para falar um pouco da Aldir Blanc.
Dias atrás eu tenho falado com a Benedita, né? Ela tem tirado nossas dúvidas, né? Ela mandou sobre e-mail para a gente, né? Referente às irregularidades que aconteceram, né? O que acontece? Foram algumas pessoas beneficiadas aqui, né? Na cidade que não tinham, como é que fala? Não tinham direito nenhum, algum, né? De participar e de ser beneficiado, né? No auxílio, né? Porque a gente vê aqui que no parágrafo 6, né, da lei, né, do decreto, né, não é eu que estou falando besteira, né, farão jus à renda emergencial prevista no inciso 1 do caput do artigo 2 desta lei, né, terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural 24 meses imediatos anteriores, né? O que eu quero falar com isso? Né? As pessoas que foram, que teriam sido beneficiados, são aquelas pessoas que já teriam anos e anos, né, trabalhando na cultura, né? Aquela pessoa, aquele rapaz que faz um showzinho no bar, né? Aquele professor de capoeira que fica lá no fundão das comunidades dando aula, né? Professores, entre outras associações, né, que já trazem, né, uma identidade aí e trabalham de forma direta, né, com as comunidades, né? Eu identifiquei esse erro, né, e tenho batido na tecla, né? Fui na Secretaria de Cultura, fui na Ouvidoria, fui na Procuradoria, Secretário de Cultura, né? E eu estou procurando achar uma forma em que eles apliquem de forma correta essa Audi Blanc, né? Então, eles fecharam a porta para mim, né? Todos os sentidos, né? Disseram que eu estou falando besteira, disseram que eu não tenho como provar, mas a lei aqui está bem clara, eu deixo disponível para todos, né? A gente trabalha em cima da lei, né? A gente trabalha em cima do decreto, né? E são coisas que a gente fica chateado, né, gente? Porque a gente vem de uma luta, né? Graças a Deus que nem agora o Guilherme abriu as portas, né, para as pessoas conversarem. Eu vejo que a política hoje, ela está muito acesso para todos, né? Então, muita da gente não acaba não associando essas coisas, né? Então, basicamente, eu vim falar para o pessoal para que o decreto está aqui, para que todo mundo possa ver, né? Eu não vou falar muito também, porque o espaço é curto, né? Mas a gente está em cima dessa lei aqui, tá, gente? As pessoas que realmente comprovem que tem 24 meses de atuação na cultura, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que foram contempladas não tem, né? Não tem de uma forma alguma, porque a gente já pesquisou, já fizemos o levantamento, já pegamos as documentações de todos. E outra, o conselho, né, de aprovação não poderiam ser formados por funcionários públicos, né? Funcionários públicos não poderiam aprovar os projetos, e foi o que aconteceu, né? Eu estou desde o começo, né, trabalhando junto, me descartaram fora, eu apontei as irregularidades, eu questionei, né, inclusive com o Williams Vasconcelos, eu questionei, me disseram que era que era birra minha com algumas pessoas, mas não, né? A gente que está de frente de um trabalho, de frente de um partido, a gente tem que trabalhar em cima do decreto, em cima da lei. Então, a gente tem que respeitar, né? Não adianta a gente querer favorecer uns, favorecer outros, né? Sendo que tem pessoas... Eu faço entrega de cesta básica. Eu não posso favorecer um, favorecer outro. Eu tenho que ser imparcial, né? Então, a gente vê que não teve essa imparcialidade, né? É por isso que a gente vem debatendo, né? A deputada, eu venho acompanhando ela tem batido muito na tecla da cultura, né? Ela está muito forte, o pessoal vem apoiando ela demais, né? E estou aqui à disposição, né, Guilherme? À sua disposição, estou à disposição de todos para que possamos esclarecer, né? Até mesmo pedindo um apoio de vocês do PT, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de desvio de dinheiro público, né? Então, a gente tem que bater na tecla, a gente tem que estar ciente, né, do que está acontecendo, né? Basicamente é isso aí. Legal, James. Como eu te falei, né, o intuito da live hoje era mostrar exatamente o impacto e os benefícios da Lei Aldir Blanc. Pelo menos nós formatamos a live para esse intuito, e você me procurou agora faltando 15 minutos para participar, para ressaltar, né, porque é de conhecimento público, essa denúncia. Uma série de pessoas vão participar da live hoje. Eu vou deixar com que elas comentem, caso elas achem pertinente. E no final da live, depois
do relato da Benedita, eu também quero me posicionar como presidente do PT, tá bom? Mas para que eu não... A comissão executiva do PT, ela aprovou essa participação de última hora nessa live, contando que a gente não descaracterizasse todo o planejado nas últimas semanas. Eu quero trazer agora para conversar com a gente, e quero que ele participe aqui tela a tela com a gente, junto com o James também, porque o James estava me falando agora que eles pertencem ao mesmo projeto, que é um grande amigo dele. Eu quero colocar o James e o Maneco juntos aqui na tela. Maneco, conta para mim como a Lei Aldir Blanc impactou e beneficiou o Bisnetos de Cacique, nossa escola de tantos anos aqui na cidade. Boa noite a todos. Está escutando meu áudio aí? Sim. Boa noite a todos, boa noite, presidente Guilherme. Eu quero registrar aqui a importância do legado da Lei Aldir Blanc para o Brasil, para o terceiro mundo, para o mundo subdesenvolvido, que foram vários fatores, mas eu acho mais importante é a politização, o encontro da informação e o artista, porque a grande parte dos artistas, né, que cada um na sua arte, eles não tinham isso que a Lei Aldir Blanc trouxe para o Brasil, que é o acesso à informação. Eles hoje sabem que a cultura, os trabalhadores da cultura foram reconhecidos oficialmente no Brasil com a edição da Lei Aldir Blanc, né? Trabalho qual eu parabenizo a deputada Benedita da Silva, que trabalha há muito tempo com as questões de minorias, com as questões sociais, mas eu acho que a autoria da Lei Aldir Blanc será um marco enorme para o Brasil, para a política nacional, e ela teve a felicidade de ser autora dessa lei, porque a cultura, como todos sabem, ela é tratada não com a importância devida, né? A cultura alimenta a alma, né? E foi reconhecida agora a importância da cultura, de modo que o artista hoje, ele sabe que ele tem o reconhecimento, que ele tem a atenção dos políticos, da política, né, dos políticos, e que ele tem direitos, que ele é reconhecido. Hoje, através da Lei Aldir Blanc, o artista sabe que a União, né, que o Congresso Nacional reconhece o papel do artista no Brasil. Então, esse legado é um legado fantástico que hoje. Depois disso, a questão importantíssima do artista saber que ele foi reconhecido, que ele preenche um espaço na política nacional, que ele tem direitos, que na política social a arte, a cultura é fundamental, né? Então, assim, o efeito que teve aqui em Bertioga foi fantástico, porque, em primeiro lugar, existiam muitos artistas que ninguém conhecia, ou melhor, a municipalidade não conhecia, artistas aí nos rincões da Bertioga que fazem coisas fantásticas que não eram reconhecidos, não eram identificados. Hoje existe uma compilação, uma lista dos artistas na cidade, então isso é fundamental. E, além disso, a gente teve a oportunidade agora, com a Lei Aldir Blanc, de manter os trabalhos culturais. A Lei Aldir Blanc foi fantástica, ela moveu a cultura, não digo aquela coisa usual,
né, de se fazer cultura através de grupo de pagode nas casas noturnas, que a pandemia deixou de dar condição. Isso não, isso a pandemia prejudicou. A pandemia prejudicou a cultura e a lei veio para ajudar. Mas a Lei Aldir Blanc, ela mexeu num setor que movimentou mais a cultura, como se não houvesse pandemia. Ela tocou na importância do artista, ela deu condições para associações, artistas que jamais teriam condições de se exibir, de mostrar a sua arte. A Lei Aldir Blanc deu condição para esses artistas. E aqui em Bertioga, o legado da Lei Aldir Blanc é enorme, porque, paralelo a isso, houve uma gama de artistas que procuraram conhecer os seus direitos, procuraram saber sobre oportunidades que existem na esfera municipal, estadual, federal, né? Meios que o artista tem para usar para fomentar a cultura, né, no seu município, para si próprio e tudo mais. E hoje a gente tem uma classe aqui em Bertioga muito mais crítica. A cultura de Bertioga será a mesma, a cultura nacional, a cultura estadual jamais será a mesma, porque a Lei Aldir Blanc, ela trouxe um conhecimento político, um conhecimento jurídico sobre as leis que circundam, que baseiam o nacional, de modo que a gente tem uma classe artística hoje muito mais conhecedora dos seus direitos e de oportunidades. Eu busco muito, assim, alguns exemplos. Quando eu for para me parar aí, que eu estiver falando muito aí pelo tempo, você diz aí, tá? Legal. Eu quero te fazer algumas perguntas, mas fale que tá bom, tá maravilhoso. Eu faço, assim, um paralelo com a época da ditadura, né? Hoje a gente respira muito essa coisa da ditadura com o governo que a gente tem aí. A gente que nasceu que não viveu a ditadura assim no seu todo, aquela época mais fervente, conhece por história, né? Viveu muito pouco esse tempo. A gente hoje sente, quem conhece um pouco da ditadura, sente um pouquinho do cheiro, né? Então, assim, em um outro paralelo, eu faço assim uma alusão aos anos 70, aos anos 80, onde os artistas eram críticos ferrenhos e a grande oposição à ditadura surgia inicialmente através da música, do teatro, né, com os grandes nomes. E eu acredito que naquela época, os artistas eles tinham assim, um teor de politização maior e eles adentravam mais no processo político, né? E com a democratização, isso não teve tanta importância, de certa forma, amenizou. E agora que a gente vive de negacionismo, de violência política, né? Eu acredito que a Lei Aldir Blanc, ela, por si só, tenha trazido essa coisa do conhecimento, do artista procurar os seus direitos, procurar lutar e fazer arte, né, para que as oportunidades sejam maiores, que abram portas. Eu tenho certeza absoluta que a Lei Aldir Blanc ela é de uma benesse para a alma nacional e para a alma bertioguense aqui, de um tamanho enorme. E eu sou fã incondicional da autora Benedita da Silva, que trata das minorias, que cuida dos mais necessitados. A deputada Benedita da Silva ganhou comigo um fã incondicional. A Lei Aldir Blanc é uma revolução. Legal, Maneco. E me conta pra gente, aqui que está assistindo, eu estou muito feliz com o seu relato sobre os benefícios e o impacto da Lei Aldir Blanc. Acredito que
todos os artistas que vão passar por aqui hoje devem ter essa impressão, que realmente, no momento que nós passamos, né, da atual conjuntura política e econômica, eu tenho certeza que esse benefício da Lei Aldir Blanc fomentando a cultura num momento pandêmico em que vivemos, eu acredito que vocês, artistas, devem estar bem contentes. E ouvir o nível de agradecimento que você tem pela Benedita da Silva, né, um expoente da política brasileira e, sobretudo, do Partido dos Trabalhadores, é motivo de alegria para mim, que estou dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu quero que você conte um pouquinho, tem mais gente para falar, eu quero que você conte um pouquinho para mim sobre o samba enredo de vocês, né? O Caiçara, antes de tudo, é um forte, né? Conta um pouquinho para mim sobre. Guilherme, a nossa associação, ela é a pioneira do carnaval bertioguense. Desde 1999, a gente vem lutando para fortalecer o carnaval de Bertioga. E a gente tem uma linha que se fortaleceu muito com a participação do amigo Herbert Carvalho, jornalista Herbert Carvalho, um grande amigo nosso, que chegou em Bertioga e procurou algum marco, alguma coisa que pudesse traduzir o charismo, a coisa natural daqui da terra, e ele disse que ele foi achar no Bisneto de Cacique. Isso foi uma honra enorme para todos nós. Então, a gente tem uma linha no Bisneto de Cacique de falar das nossas tradições, dos nossos costumes, falar dos nossos ídolos, caiçaras, falar das coisas da nossa gente, para que a gente possa tocar na municipalidade no tocante à importância do carnaval de turística como Bertioga, né? E também da importância social que é o carnaval para os jovens e adultos que estão iniciando a vida, a abertura de porta que é o carnaval, com o aprendizado ao tocar um instrumento, ao cantar, ao conhecer de cultura, de histórias, né? Tudo que o carnaval pode apresentar. E o nosso enredo, o Caiçara é antes de tudo um forte, é um trocadilho com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, sertanejo é antes de tudo um forte, né? Então a gente faz um enredo em cima dessa obra, né? Dividindo entre o sertanejo, a terra, né? Todas as divisões do livro, a gente traz aqui para a nossa região, para a região caiçara, e a gente fala caiçara, né? Pro Forte São João e a importância do Forte São João para o caiçara. A coisa toda gira nisso daí, né? O quão importante foi e as fortalezas do litoral, né? Para a iniciação do povoado em seu retorno, né? A luta, o quão forte é o caiçara para sobreviver aqui nessas terras praianas, onde é longe do desenvolvimento, né? Onde tudo é mais difícil por um certo prisma, né? E a nossa entidade diz muito sobre nós aqui de Bertioga, sobre os nossos monumentos, sobre a luta das nossas pessoas, e nós somos resistência. Nós somos resistência. É uma luta muito grande, porque a gente fala das coisas da nossa terra, né? E a gente faz cultura há 21 anos. Nós sempre tivemos a capacidade de buscar apoio no comércio, de pinico, ajudando, cada um ajudando um pouquinho, né? Isso é um costume nosso. A gente nunca sobreviveu de dinheiro público. Aliás, após 40 anos de carnaval bertioguense, a municipalidade ainda não reconheceu a importância do carnaval na nossa cidade, e a gente não recebe nenhum repasse oficial, né? Coisa que a gente está buscando no atual governo, que é um parceiro da gente, né? E isso não se deve apenas ao governo, isso se deve muito à sociedade civil, que tem que se organizar, né? Mas a gente está, nesse momento, num momento bom, um momento onde o carnaval está bastante fortalecido, as pessoas estão reconhecendo o trabalho,
árduo que a gente vem fazendo há 21 anos, e a gente acredita em breve a municipalidade irá reconhecer o trabalho da gente, né? E reconhecer a importância do nosso papel quando a gente busca informações sobre a nossa identidade cultural, sobre a importância do colonialismo, sobre a importância de Bertioga, do Forte São João no colonialismo nacional brasileiro, né? E uma série de fatores que é necessário que seja reconhecido pela municipalidade, porque corre-se o risco das pessoas partirem, terem problemas, as pessoas que se dedicam a isso, e isso se acabar uma coisa que já virou tradição. Então, a gente precisa muito do reconhecimento do Carnaval bertioguense, da Legal, eu acho que o Maneco caiu, né? A gente está com uma dificuldade aqui. Ah, voltou. Maneco, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje. Eu tinha certeza que você me traria coisas boas sobre o impacto da Lei Aldir Blanc. Eu sei o quanto vocês do Bisnetos, um abraço, querido Herbert, para Elisa, um abraço para a Preta, que também faz parte do grupo. Vocês são pessoas... minha tia até recentemente era porta-bandeira, né, a Maria José, a Zica. Então, um abraço para vocês. Eu acredito que vocês usaram bem esse dinheiro para fomentar o carnaval, e faço coro com o que você diz, né, que realmente eu acho que chegou a hora da gestão atual criar uma comissão permanente, talvez incentivar que isso aconteça dentro do Conselho Municipal de Política de Cultura, ou eles de forma endógena, né, de dentro da prefeitura, criar uma comissão permanente para cuidar do carnaval, com repasse oficial de verba, né? Eu acho que esse é o intuito. Não sei, eu quero comentar isso no final, não sei se com o atual secretário isso é possível, mas eu sei que a atual gestão tem vontade. E eu vou comentar isso daqui a pouco para não contaminar a tua participação e mostrar que é uma participação política que está longe de ser uma participação como um artista contemplado por uma lei federal, e é nisso que nós vamos focar agora. James, você acredita que esses são os benefícios da Lei Aldir Blanc? Você que está liderando um movimento aí, né, democrático pela cultura bertioguense, você acredita que esse é o impacto positivo da Lei Aldir Blanc? Eu vi que você tem denúncia, você tem o lado negativo da questão, que eu acho que tem que ser estudado, mas e a coisa positiva, né? O que você tem de bom para trazer para nós? Eu estou do lado de um cara muito bacana, que é o Manuel, né? Eu tenho um respeito muito grande, né? Porque é um cara que sabe do pingo à letra, é um cara que sabe de toda a cultura da cidade, né? Então, é muito prazeroso escutar, né? O que ele tem de bom para nos falar. As coisas boas que eu trago, né? Referente, como eu posso dizer, ô Guilherme, a denúncia não está sendo em cima querendo prejudicar ninguém, né? A denúncia está sendo em cima porque a gente tem que ter o questionamento, não é só coisas boas, a gente tem que ter o questionamento. Eu não tenho política nenhuma, né? Graças a Deus eu não tenho nada escrito de política nenhuma, eu sou pessoa do bem, tenho o meu projeto aqui na minha comunidade, né? Que é o projeto Dois Toques, né? Onde que a gente vai agora dar aula de capoeira, a gente vai ter aula de evangélica, a gente vai ter aula de escolinha de futebol. Então, eu vejo num ponto negativo, né, essa irregularidade. Com todo o respeito que eu tenho por todos, né, fazedores de cultura, né, eu vejo de uma forma muito negativa. Por quê? Né? Eu acho que as pessoas que estiveram mais próximas, né, do nosso governo, da secretaria, poderiam trabalhar de uma forma mais próxima da nossa comunidade, né? Escutando, né, o que nós temos de bom para levar, né? Não fechando as portas na nossa cara, né? Então, a gente, querendo ou não, eu acho que as portas deveriam estar mais abertas, né, para nós da comunidade, né? Isso que não acontece há muito tempo, né? Porque é ruim, é triste, né? É triste. Eu falo para você, porque eu tenho um terceiro grau, né? Eu chegar lá
debater um assunto desse da Aldir Blanc, que eu fui sozinho me instruindo, estudando, e eles fecharem a porta na minha cara, me chamando de sujeito, né? Fechando a minha oportunidade de transformação, né? Porque a cultura, ela transforma, né? A cultura, o esporte, o lazer, ela transforma as pessoas. Então, eu me senti desanimado por ter chegado lá, feito o questionamento, né? Dos acontecidos e ter fechado a porta na minha cara, né? Então, assim, o que trouxe de bom para nós, né, foi de aprendizado. Eu, particularmente, eu estou fazendo aula agora de gestão cultural, elaboração de projeto, né? Faço parte aí de algum movimento nacional, né? Então, eu tenho estudado bastante, né? Eu tenho procurado ajudar, né? Atualmente, eu estou ajudando 3 pessoas, né? A escrever o projeto no PROAC, né? Coisas que acho que o Conselho de Cultura deveria dar um suporte maior, né? Referente a esses editais que o Estado dá, referente aos editais que estão circulando aí pelo Estado, né? Então, acho que o suporte deveria ser dado de uma forma mais descentralizada, sabe? Não ficar concentrado apenas em um único local, né? Eu acho que o Conselho de Cultura, por si só, deveria ter dado uma trabalhada mais adentro das comunidades. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês dois. Eu acho que hoje nós tivemos uma conversa franca, né, sobre a Lei Aldir Blanc. Tem mais gente vindo por aí. Querido James, deixa eu te fazer uma pergunta. A Benedita está chegando aí. Um vídeo sensacional dela, especialmente para a Bertioga. Eu queria saber de você, com quem você falou lá, qual assessoria? Na realidade, eu mandei um e-mail para ela, né? Eu mandei por e-mail legal. direto para ela, né? E ela me respondeu através do e-mail, né? Então, não, é que provavelmente são os assessores que fazem essa comunicação. Isso, E a Sandra, o Sorriso, estão aqui com a gente acompanhando, mandaram um abraço. Por isso que eles perguntaram para você com quem você falou, para eles poderem dar uma agilizada aí no que você está precisando. Mas, bom, quero agradecer vocês. E qualquer coisa a gente vai se encontrando. Espero que essa pandemia tenha deixado lições para todos e todas, né, sobre a importância da união, da pacificação. E eu espero encontrá-los em algum momento. Um abraço, fiquem bem. Obrigado, Guilherme. E para vocês um abraço. Para vocês que continuam com a gente ainda tem muita coisa para ser tratada hoje. Eu quero falar aqui sobre a lei de uso e ocupação de solo em Bertioga, né? A atual gestão tem feito uma série de consultas à população. Tivemos uma reunião ontem às 15 horas, tivemos uma hoje às 15 horas. A partir disso, vai ser elaborada um projeto-lei a partir de todas essas contribuições da sociedade civil, e isso vai ser votado na Câmara. Nós temos que estar atentos sobre o que vai ser aprovado na Câmara, né? A gente não pode perder a essência da nossa cidade, a gente não pode deixar que a construção civil verticalize a nossa cidade. Isso vai descaracterizar uma série de ações que a nossa atual cidade ela compõe na região metropolitana da Baixada Santista, e a gente tem que entender que cada cidade ela nasce com uma característica, com um perfil. E Bertioga nasceu para ser uma cidade com 90%, mais de 90% de área ambiental, focada no turismo, focada nessa segunda residência em espaços voltados para a geração de emprego e renda, seja na prestação de serviço, seja para o comércio, né? Então, a gente tem que estar atento a essa lei. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês também é que o PT, né, através da afiliada Gabriela Pinto, ela está com uma campanha muito legal, que é da pobreza menstrual. A pobreza menstrual a pobreza menstrual é uma situação que mulheres, adolescentes, que passam a menstruar a partir de determinada idade, não se vê em condições de se manter de forma saudável, por não ter acesso
a um componente que talvez se torne simples, que é o absorvente. Então, você que tem facilidade em acessar a esse utensílio no supermercado, fiquem sabendo que muitas meninas, muitas adolescentes, mulheres, em condição de vulnerabilidade social, não têm acesso a esse utensílio. E muitas usam pedaço de papelão, miolo de pão, e a partir desse entendimento, ainda mais na pandemia, em que muitas famílias foram caladas porque a mobilidade alterou, né, o acesso à escola, ao posto de saúde, alterou a acessibilidade delas a esse utensílio, fez com que a Gabriela Pinto iniciasse uma campanha, né, para combater a pobreza menstrual. Então, a gente tem arrecadado, através dessa campanha, absorventes, e nós temos uma grande quantidade já sendo distribuída pela cidade, mais especificamente nos bairros de Guaratuba e Vista Linda, mas nós queremos ampliar isso, porque quando as mulheres do PT chegam nesses bairros para entregar esses absorventes, a gente fica tocado, né? Porque a gente vê a necessidade, parece algo tão simples, mas é muito importante que vocês colaborem. Então, quem que puder colaborar com um fardo de absorvente ou um absorvente, é só entrar em contato comigo, com a Gabriela Pinto ou com alguém do PT, que a gente vai estar indo na sua casa recolher. Também tenho que comentar aqui sobre, vocês estão cientes, né, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperou seus direitos políticos e uma série de movimentações estão chamando a atenção. Então, hoje eu quero comentar com vocês sobre a filiação do Marcelo Freixo e do Flávio Dino, né, um do PSOL, outro do PCdoB, ao PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro. Essa movimentação é um claro aceno ao Partido dos Trabalhadores, porque há uma grande intransigência do PSOL e do PCdoB em acolher um projeto de frente ampla com partidos mais ao centro, e pensando nisso, o presidente Lula e todas as pessoas que compõem essa frente, como Flávio Dino e Marcelo Freixo, começaram a se articular nesse sentido. Pena que isso não possa ser feito na nossa cidade de Bertioga, porque aqui na cidade de Bertioga a gente consegue reconhecer facilmente quem é a favor do empresariado e quem é a favor da classe trabalhadora. Isso é de fácil identificação, seja nos projetos eleitorais, seja no dia a dia, seja nas medidas semana a semana que sai no boletim oficial do município. Quem está atendendo ao empresariado da construção civil e quem está atendendo a classe trabalhadora. Então, isso só mostra que o pensamento progressista de esquerda ele vem cada vez mais forte. Provavelmente a gente vai passar por um 2022 muito diferente. Vamos mudar o Congresso Nacional e, se assim for permitido, a gente também altera o atual governador do estado de São Paulo e o atual presidente da República. Bom, vamos continuar o bate-papo aqui, porque a gente está com o tempo passando, né? E eu quero chamar agora mais um representante beneficiado pela Lei Aldir Blanc, e eu quero ouvir dele, presidente da Escola de Samba Império Bertioguense, nosso querido Rodrigo D'Amparo. Conta para mim. Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, orixás. Quero primeiramente agradecer esse espaço, né, que vocês deram para os artistas, assim como a lei que veio fomentar isso, né. Primeiro eu vou falar da Império, né, para quem não conhece, vou fazer meu jabá. A Império Bertioguense é uma nova escola de samba aqui em Bertioga, né, com integrantes da cultura já antigos, muitos conhecem a Tati, o Gladson, né, Marcos e muitos outros componentes que fazem parte com a gente, o Cipó Emoção, por exemplo, enfim. A Império é uma escola que ela veio para mostrar realmente um carnaval de escola de samba, né?
que Bertioga até o momento só teve o ano passado, em 2020, que infelizmente eu tenho até a honra de falar que eu ajudei a fazer parte desse carnaval que foi realmente histórico para Bertioga, né? E aí a gente montou a nossa escola para fazer exatamente isso, né? Mostrar para a cidade um carnaval, realmente, carnaval igual nível Santos, né? Um carnaval com carro alegórico, com comissão de frente, com todos os quesitos, casais de mestre ali porta-bandeira e tudo mais, né? E desde o início da fundação da Império, a gente já veio fazendo muitos eventos, né? Guilherme, a todos que estão assistindo, inclusive eventos todo dentro das características por conta da pandemia, né? Então a gente tem 2 lives bem estruturadas. Como a gente tem um nome a zelar, graças a Deus a gente tem um nome muito bem no Carnaval Santista e no Carnaval Paulista, né? A gente conseguiu, dentro dessas lives, já trazer um pouco disso para Bertioga, que não tem exatamente esse conceito aqui dentro da cidade, né? Está começando a ter agora. Então a gente trouxe na primeira live a Cormã Mocidade Amazonense, a Cormã Brasil de Santos, né? E a participação da Mocidade Dependente do Samba. Depois, na segunda live que a gente proporcionou à cidade, a gente trouxe a escola de samba Vila Matias de Santos, trouxe a escola de samba Renascer de Santa Cruz, do Guarujá, e trouxemos o Luizinho do Vai Vai, né, representando a Vai Vai, que deu um show à parte nesse fomento de cultura, totalmente feito sem verba pública nenhuma, as 2 atividades da Império. Mediante a isso, todo mundo sabe que uma escola de samba, e até como a professora Lucélia falou nos comentários, tem que fazer a parte social com a sua comunidade, né? A Império é uma escola descentralizada. A gente não presa ter um bairro só para atendimento, ou fazer de um bairro a ser a escola de samba. Isso já vem acontecendo no cenário novo, né, Gui? Que agora as escolas de samba não vêm só de um bairro. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito próximo da Império. Foi fundada, né, há 2 meses, mais ou menos, a Império de Nilópolis, né, que é a escola de samba do Neguinho da Beija-Flor. E ela vem falando de... Nilópolis não, perdão, Nilópolis é um bairro do Rio de Janeiro, eu falei errado. É Império... Caramba, esqueci o nome da cidade. Marcos, me corrige aí nos comentários, pelo amor de Deus, que a gente foi lá falar até, inclusive. Niterói, tá? Acho que é Niterói, acho que é isso. É uma cidade no estado do Rio de Janeiro, né? Que ele fundou, que é a cidade dele. Ele tinha sempre esse sonho. Então ele fundou o nome da escola com a cidade, assim como nós fizemos, Império Bertioguense, né? Que é o nome da cidade, para levar o nome da cidade. Então a gente descentraliza o apoio. Então a gente acaba ajudando a cidade num contexto em geral. Tanto que quando passar a pandemia, os nossos ensaios não vão ser centralizados. A gente tem sim uma sede onde a gente faz nossos ensaios e alguns eventos, né? Que a gente utiliza a sede do diretor nosso, que é a UP Lounge Bar, né? E é onde a gente faz nossos eventos. Quem quiser aparecer lá, assim que a gente voltar a fomentar novamente, que a gente trabalha dentro das bandeiras, né? Da pandemia. Então, como a gente está em fase vermelha, tem todo um aparato para poder fazer esse tipo de evento, a gente está pausado. Quando voltar para a zona laranja ou verde, a gente volta a fazer os nossos ensaios e eventos, até porque a gente precisa de van para entrar na cidade e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar nesse segmento, né, Guilherme? Dentro disso, quando a gente se inscreveu na Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei, para quem não sabe, ela tem 3 incisos, tá? O inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 1 é uma verba destinada aos fazedores de cultura que ficaram sem conseguir trabalhar perante a pandemia, né? Nessa verba perde-se 24 meses de existência e comprovação, verba que foi paga pelo Estado de São Paulo, tá? 3 parcelas de R$600. Essa verba, sim, pede os 24 meses de existência, como todo mundo fala e tal. O inciso 2 e o inciso 3 não tinha essa necessidade de apresentação, ficou de acordo a secretaria ou o prefeito, em si, do município que foi contemplado pelo valor. Já quero aproveitar, Guilherme, agradecer e também falar muito bem da Secretaria de Bertioga, porque sim, ela aceitou a lei. Poderia muito bem o município não ter aceitado a lei, ninguém teria fomentado cultura, ninguém teria recebido verba. E essa lei foi muito bem aplicada aqui na cidade, sem erro nenhum, tá?
Dentro disso, do inciso 2, o inciso 2 era um valor, que teria que ser pelo menos 20% do valor do inciso 3, para espaços culturais ou grupos culturais, né? Com prestação de conta, tudo bonitinho, que foi contemplado nove espaços, né? E o inciso 3, que era de fomento à cultura, foi de fomento à cultura, realmente para movimentar o mercado, aquecer a economia dentro da parte cultural. Para quem não sabe, a cada R$13, a cada R$1 investido, 13 retornam para a cultura, né? E a gente participou exatamente desse inciso, do inciso 3, que era de fomento à cultura, que já é o que a gente vem fazendo desde a criação da escola, tá? E nesse inciso 3, a gente projetou o quê? A live do nosso enredo, né? Para a gente mostrar realmente o que a Império quer mostrar no carnaval. Obviamente, a gente não pode entregar todo o carnaval, né? Porque perde a graça e tem todo um ritual tradicional para isso. Então, a gente fez a live A Alegria de Ser Bertioguense, que é o nosso enredo 21-22. A gente não pôde ter carnaval 2021, passamos o mesmo enredo para 2022. Né? E tomara que tenha carnaval com todo mundo vacinado, obviamente. Dentro disso, a gente se inscreveu no inciso 3, e aí a Secretaria de Cultura da cidade preferiu fazer um festival de apresentação dos artistas, a parte musical, onde entra o carnaval também, né? Eu achei isso fantástico, porque deu uma visibilidade muito maior a todos os fazedores de cultura da cidade, né? Dentro da página da prefeitura, onde tem uma audiência muito maior do que se a gente fosse fazer nas nossas páginas separadamente, né? Isso acho que foi uma jogada assim muito boa da secretaria perante a isso, porque deu visibilidade mais para os artistas, que nem teve um artista lá que eu nem conhecia, como o Evandro, agora passei a conhecer o trabalho dele, né? O João Rafael só conhecia de barzinho, não sabia como que era um show formatado dele, entre outros artistas que participaram, né? Só que dentro desse cronograma que a Império se inscreveu, né, a gente sempre quis seguir o que estava no nosso projeto. Então, a gente não quis optar a utilizar o espaço que a prefeitura cedeu para os artistas lá, porque não caberia para a Império fazer, né, a nossa live. Mesmo ficando grato e teve a oportunidade de fazer, se quisesse, no formato reduzido lá, mas não era o intuito, né? Então, a gente fez realmente como estava no projeto, contratação de um espaço, com palco, com iluminação. Contratamos o pessoal do audiovisual, mesmo todo mundo sabendo que eu trabalho com audiovisual há muitos anos. Eu contratei porque eu estaria gerenciando a live, então não teria como eu gravar, editar e tudo mais, né? Contratamos o pessoal do audiovisual. Contratamos os carnavalescos para poder redigir realmente. Isso é um marco para Bertioga, porque Bertioga nunca teve um carnavalesco, né? Então a gente fez uma comissão de carnaval, sendo que um dos integrantes é o carnavalesco da Nenê de Vila Matilde, né? O nosso querido Fábio Gouveia, junto com o Alas Andrade, que também já fez muitos carnavais em Santos e Guarujá, e o Juninho, que é meu padrinho de carnaval. Então, eles fazem parte da comissão de carnaval da Império. Até mandei umas fotos, não sei se o Xing consegue colocar para a gente, para ver as fantasias que foram confeccionadas, né? Então, a gente conseguiu atingir com esse dinheiro da Aldir Blanc, não só a escola em si, né? Mas a gente conseguiu fazer os nossos protótipos das fantasias, que seriam um gasto que nós íamos ter futuramente. Conseguimos, dentro desse protótipo, atingir costureira para poder também fazer as costuras dessas fantasias, né? A gente paga todos os nossos artistas, Guilherme, tá? Todo mundo que faz a parte musical da Império recebe, tá? Todo mundo. Com o Moreira, que é conhecido na cidade, que fez o violão pra gente, faz, né? O Di, que faz cavaco, o Cipó, que faz parte da aula musical. A gente trouxe a Ana Black, que é uma voz estrondorosa, que é do Guarujá, e veio para Império, né? Porque a gente não pode só frisar também, Gui, só o pessoal da cidade. Eu acho que tem que ser uma união, um conjunto. Eu trazendo pessoas que já têm esse trabalho fora, que tem essa qualidade, ela vai agregar os meus daqui e vai dar a experiência que eles não têm. Então, eles podem captar isso. E outra coisa, eu trazendo pessoas que têm uma bagagem nas costas para a cidade, eu estou levando o nome da cidade para outros lugares. Então, nessa live, a gente fechou um contrato com o Luizinho do Vai Vai. Hoje, o Luizinho do Vai Vai, além de ser intérprete do Vai Vai, é intérprete da Império Bertioguense.
Então, isso é um marco enorme. Quando a gente fez a live, que a gente pôde colocar um público segmentado, reservado, tudo bonitinho, veio gente do Guarujá para ver ele, gente de Santos para ver ele. Então, olha o quanto o Bertioga está indo para fora por conta da Império, né? Dentro da nossa live, como a gente sempre prezou também, mostrar a nossa parceria com as co-irmãs. Então, a gente fez toda uma parte de audiovisual externa, porque eu não poderia levar o pessoal lá por conta da pandemia. Eu tenho que ter uma quantidade correta dentro da live, né? Eu queria poder levar os 200 componentes da Império, mais os amigos e tudo mais. Mas isso é fora de cogitação, né? É uma falta de desrespeito com as mais de 400 mil mortes que o Brasil teve. Então, eu não poderia colocar 100, 200 pessoas num palco, entendeu? Ao vivo, que eu acho que isso é uma falta de responsabilidade absurda. Pode falar, Gui. Legal, Rô. Deixa eu te falar, quero primeiramente mandar um abraço para a Tati, né? Que deve ser uma das motivadoras para você estar aí na presidência da escola. Quero mandar um beijo para a Eunice, minha prima, também diretora, né, da Império Bertioguense. Graças a Deus é uma característica, né, aqui de Bertioga, uma cidade pequena, a gente que cresceu junto, né, na mesma rua, né, Rô? É uma característica a gente conhecer todo mundo que está trabalhando em prol da cidade. Então, quero mandar um beijo para todos os componentes. Quero fazer uma correção, né? Eu falei que minha tia Maria José Zica estava na Bisnetos, Laranja deve ter dado um pulo da cadeira. Mas, na verdade, ela está com vocês aí na Império, né? Ela deu uma afastada por conta da pandemia, que ela não pôde participar das reuniões, tudo. Mas ela apresentou a Império, ela era a imperatriz do samba da Império. Quero mandar um abraço especial para o Marco Silva, que está acompanhando a gente aí. Eu estou vendo que ele está nos comentários. De eventos. E tem uma galera assistindo a gente aí. Quero mandar um abraço para Helena, para Ita Helena. Eu conheço como Ita, né? Elaine Paião assistindo. É a nossa maquiadora oficial da escola. Para tu ver quantas pessoas tem, né, Gui? Só um pouquinho que a gente está falando aí da Império. Eu sei que meu avô está assistindo também, tá o nome dele aqui. Lauro Dias. Grande Lauro. Deixa eu falar, Rodrigo, eu vi que o enredo desse ano de vocês é o Alegria para ser Bertioguense, é isso? Alegria de ser Bertioguense. De ser Bertioguense. Conta um pouquinho como surgiu esse enredo. Então, a gente não queria seguir um enredo como todo mundo segue, geralmente, né, no samba. Muitas escolas escolhem ou um CEP, né, uma cidade para falar, ou a gente escolhe a parte afro, porque a gente não pode deixar de caracterizar a matriz africana, que é sim um dos segmentos de formação de uma escola de samba, tanto que a gente, né, não todos são adeptos à religião, mas eu sou adepto e a gente fez o batismo, tudo certinho, dentro do candomblé, né, com o Ogum, que é o nosso pai, a gente futuramente seria vir falar no enredo de matriz africana, mas a gente não tem esse foco, o nosso foco é fazer coisas diferentes, coisas inovadoras, como a nossa madrinha, Império de Casa Verde, São Paulo, que já fez enredo de cinema, fez o último enredo falando do Líbano, enfim. E a gente queria falar da alegria do bertioguense, né? Dentro desse enredo. Então, quando a gente foi lançar o enredo, que a gente lançou exatamente dia 19 de maio de 2020, aniversário da cidade, a gente coletou com alguns componentes o que é a alegria de Bertioga deles, né? E aí alguns falaram, o Sesc, a Vila do Tatinga, a praia, a pesca, né? E a gente uniu essas alegrias e montou o enredo da escola, que é a alegria de ser bertioguense. Legal, Rô. Eu fiquei muito feliz de como você relatou a importância da Lei Aldir Blanc, né, que é o verdadeiro intuito da live de hoje. Eu sei o quanto vocês são merecedores de todas as conquistas, né? Acompanho o trabalho da Império Bertioguense e quero agradecer a sua presença na data de hoje, dizer que o que precisar, conte com a gente. Eu tenho certeza que o Carnaval de Bertioga está cada vez mais forte, com 2 escolas de samba trabalhando de forma autônoma, independente, e eu sei que a grande conquista talvez seja, né, o poder público criar uma comissão permanente para pensar o carnaval, com repasse de verba oficial. Eu acho que essa é uma grande luta. Não é difícil da gente conquistar isso. Acho que falta pouco. Vontade. Então, na verdade, Gui, sabe o que falta? Falta a organização dos próprios grupos. Se parar com esses negócios de querer brigar para lá e brigar para cá e se unir, como eu sempre prezei, a gente consegue fazer uma liga,
né? Aí com a liga fica muito mais fácil para todo mundo, com o poder público. Não tem como ele dar verba para um e para outro, não dá para outro, entendeu? Então com a liga, com a união das escolas de samba, como é em Santos, como é em Guarujá, como é em São Paulo, isso sim pode se concretizar, mas não pode ter eu sou mais que eles é mais que eu. Deixa a disputa para o carnaval, para o dia da avenida. Antes disso, a gente tem que estar unido, se ajudando, né? Só queria só ressaltar uma coisa aqui, que até a professora Lucélia falou, sobre os nossos projetos sociais. A Império faz muito projeto social desde o início, né? A gente fez a primeira campanha, a campanha Império Aquece, né? Que foi ano passado, que a gente conseguiu mais de 2.000 roupas e entregamos para entidades que têm famílias cadastradas, tá? A gente fez a campanha do alimento junto com a instituição ABCAI, que a gente ajudou mais de 100 famílias. Tudo isso está registrado no nosso Facebook. E a gente está fazendo a segunda campanha Império Aquece e está vindo uma campanha de profissionalismo, né, com o professor Marcos, que ele vai fazer essa campanha na comunidade, junto com a Império, junto com o Projeto Amanhecer, que é a comunidade do Vista Linda, que está sempre precisando muito. Então, assim, a gente sempre frisou esses projetos sociais descentralizando, não atingindo só centro, só Vista Linda, a gente sempre tentou atingir o máximo de pessoas da cidade em vários segmentos de bairros. Era isso que eu queria falar. Legal. Obrigado. Fique Eu que bem. agradeço. Muito feliz com a sua presença. Eu sei o quanto foi complicado, né, o aceite desse convite, mas eu fico muito feliz de você ter participado e em nome da nossa amizade, você ter contribuído tanto com a live de hoje. Ok? Obrigado. Um abraço, um beijão para Tati. E para falar um pouquinho mais sobre a Lei Aldir Blanc, eu quero ir chamando o meu amigo William, mas antes quero destacar que hoje saiu uma pesquisa eleitoral, né, sobre o governo do estado de São Paulo. Essa pesquisa eleitoral mostra o Fernando Haddad em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é um feito inédito, um tucano nunca saiu antes, nunca saiu perdendo a eleição nem pesquisa no estado de São Paulo, e a gente já vê essa aproximação dos paulistanos dos paulistanos e dos paulistas com o Partido dos Trabalhadores. Independente de quem seja o governador do estado, a pesquisa demonstra uma forte rejeição ao João Dória e ao Rodrigo Garcia, que é o atual vice dele, que provavelmente assuma o cargo de governador caso João Dória saia a candidato à presidência. Então, a gente vê na pesquisa, independente se é o PT, se é o PSOL, se é o PSB do Marcos França, que está em primeiro, mas o que a gente vê nas entrelinhas é que a coisa ficou feia para o PSDB. Ninguém mais aguenta o PSDB no estado de São Paulo. A educação não aguenta mais, a saúde não aguenta mais, segurança não aguenta mais, pedágio adoidado, que nem querem colocar aqui em Mogi, que vai ser tema de uma live nossa, ninguém aguenta mais. E falando em live, eu quero convidá-los, data ainda não definida, mas fique atento à página do Diretório do PT. Curta a página do Diretório do PT para você acompanhar todas as nossas atividades. A próxima live a gente vai falar da CPI da Covid. Isso mesmo, essa CPI aí que está passando na televisão, volta e meia, nos telejornais, na Globo News. O PT Bertioga foi participar de uma reunião online, obviamente, com o senador Humberto Costa. E nessa reunião nós pudemos apresentar a denúncia que foi realizada contra a Prefeitura de Bertioga no ano de 2020 por uma assinatura de contato da ex-secretária de Saúde, Simone Papais. Essa mesma secretária, que ao deixar o cargo no município de Bertioga, foi presa quando assumiu o cargo de secretária estadual de saúde do Amazonas. Lá ela foi presa por superfaturamento. E aqui, Bertioga está sendo investigado porque o último contrato que ela assinou está com suspeitas de superfaturamento, por descontinuidade e por equipamentos ultrapassados. Então, na próxima live, a gente vai falar da CPI da Covid, com a presença do senador Humberto Costa e a apresentação do PT Bertioga para a CPI da Covid sobre a Simone Papais, ex-secretário do Caio Mateus e ex-secretária estadual do Amazonas, presa e agora responde processo por superfaturamento. O que nós queremos é a apuração dessas denúncias.
e o PT Bertioga está ativo nessa atividade. Então, eu quero convidar agora para participar dessa live e fazer um apanhado final antes da entrada da Benedita. Tá, da Benedita tudo ok, né, gente? Quero convidar o William. Will, tudo bem, querido? Tudo! Como você tá? Tô bem, graças a Deus. Só arrumar a câmera aqui. Primeiro, eu quero desejar parabéns para você. É o nosso mais novo conselheiro municipal de políticas de cultura da cidade. Não somente conselheiro, como também eleito secretário, né, pelos seus pares, pela turma que compõe o Conselho Municipal. O presidente é o Paulo Velzo. Velze. O presidente é ele? É, Para variar um pouquinho, né? Os personagens são para os mesmos. variar um pouquinho. Para variar um pouquinho. Dentro da democracia. Eu imagino como funciona. Mas, Will, parabéns. Você, um militante do PT, que está sempre com a gente aí nas atividades, mas hoje o seu papel não é esse, né? Hoje o seu papel é de membro da comissão que elegeu os projetos, né? Que conseguiu, junto do apoio da Prefeitura de Bertioga, trazer a Lei Aldir Blanc para Bertioga. Eu quero que você faça um apanhado geral de como isso influenciou a cidade, ok? E fique à vontade. O microfone é seu. Obrigado, Gui. Primeiramente, eu topei essa loucura de aceitar, de participar do conselho, e democraticamente participar de todo o processo de entrar no conselho. E eu sei que não é o assunto, mas só para deixar um rapidinho, a minha participação no conselho é propositiva no sentido de realmente articular e mostrar quanto essa lei que rege o Conselho de Cultura, né, o Conselho Municipal de Política Pública, está equivocada. Visto que a minha inscrição foi aceita foi indeferida, depois entrei com recurso e foi deferido pelo procurador, pela procuradoria, porque eu mostrei o quanto a lei é equivocada e quem faz a dirigência disso não tinha estudado a lei. Então é importante frisar isso, através de a gente correr atrás dos nossos direitos. E é nesse ponto que eu quero falar sobre a Lei Aldir Blanc. Por quê? De cabeça, assim, como diz, quem é dislexo, ele fala dando exemplos, né? Então eu vou aqui, e tem uma memória fotográfica muito boa. Eu me lembro quando eu estava participando da frente ampla pela cultura bastantista, e começou todo um burburinho pela lei 265 da LESP, aqui da Câmara de Deputados Estadual, por uma lei estadual que seria esse modelo que hoje é a Lei Aldir Blanc, né? A Lei 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc, para o Estado de São Paulo. Como a Lei Aldir Blanc, e eu cheguei, mandei uma mensagem no meu Face perguntando: cadê os artistas da cidade? Cadê esse povo? Vamos lutar, porque não estamos em pandemia, não estamos trabalhando. O nosso querido presidente, né, se a gente pode chamar assim ele de presidente, aprovou o auxílio emergencial, só que vetou para algumas classes trabalhadoras, entre elas a classe artística, que foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. E detalhe, quando a gente fala a classe cultural, artística, a gente não está falando só do artista que faz a arte em si, a gente está falando do produtor, a gente está falando do maquinista que fica atrás lá no palco do teatro, do iluminador, do figurino, da costureira, da maquiadora, enfim. Toda uma classe trabalhadora que ficou parada, do bilheteiro, do pipoqueiro, do cinema, do teatro, enfim. E aí a Lei Aldir Blanc, antes a PL, né, que se tornou Lei 14.017 de 2020, começou a tomar mais escopo. A gente montou o grupo aqui chamado Rede Ampla pela Cultura, de Bertioga, começou a participar junto com a Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura da cidade, que na época, na frente, quem está ainda, né, na pasta é o Ney Carlos,
e como diretora de cultura na época era Magda. E aí lutamos primeiramente fazendo uma carta ofício para tanto na época o conselho da época, que eu não fazia parte, e só era um ouvinte, e para a própria secretaria uma solicitação emergencial que eles tomassem providência. Mediante isso, eles começaram a participar via secretaria dessas decisões do governo federal, via Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Em resumo da ópera, começaram a seguir os padrões que deviam ser seguidos para a implementação da mesma. Mediante a isso, foi um marco histórico no Brasil, por quê? Tirando o Partido Novo, a bancada do Partido Novo, que de novo não tem nada, fazendo uma crítica aqui, todas as outras bancadas partidárias no Congresso, tanto dos senadores como dos deputados, votaram a favor da lei. Né, uma lei criada e compilada e criada pela Benedita da Silva, não tenho o que falar aqui, né, não só porque ela fez isso, mas todo o legado da Benedita é histórico, a gente sabe disso, e aí ela teve esse olhar perante os artistas e os fazedores de cultura e de arte, os trabalhadores da economia criativa, nesse período de pandemia. Logo em seguida entra a relatoria da Jandira Fegali, que também com maestria soube coordenar para que a lei fosse votada em tempo recorde. E a lei falava bem claro que deveria haver uma consulta pública entre os pares, que os gestores tinham que fazer a consulta pública. Mais uma vez, a rede ampla pela cultura do município de Bertioga questiona isso ao governo local e a gente consegue no dia fazer com que antes disso, antes da lei ser aprovada e antes porque não adianta só aprovar a lei, né? Tem que ter uma regulamentação da lei, né? Então, antes da lei ser aprovada e a regulamentação da mesa sai o primeiro cadastro dos artistas de Bertioga, a princípio individual, só que para nós não adiantava. Por quê? Logo mais na frente, quando a lei é aprovada e depois de um mês, quando a lei é sancionada, e aí mais 30 dias, quando a regulamentação da lei, isso entre meado de julho a agosto de 2020, na regulamentação vai falar que o inciso 1, e aí aí tem um recorte e uma salva-conduta. Porque assim, a ignorância, quando a pessoa não sabe, a gente perdoa, né? Agora, a ignorância com má fé não dá para perdoar, porque a pessoa está lendo e não é que não está entendendo, está tendo má fé e má conduta no que está se fazendo. E a lei é bem clara. O inciso 1, que é a ajuda de custo R$ 600 para os artistas, produtores, fazedores de cultura e trabalhadores da área da economia criativa, mais uma vez deixar claro, o poqueiro do teatro, do circo, o bilheteiro, o produtor, o maquinista, o cabeleireiro, enfim, né, o iluminador, o figurinista, a costureira, todos esses que não são artistas, mas são profissionais da economia criativa, poderiam sim receber R$ 600 de 3, depois passou para 5 parcela de R$ 600. Esses sim deveriam ter e comprovar no mínimo 24 meses de profissão, de trabalho na área, para poder caracterizar que você tem ramo na área artística e receber esses de 3 a 5 parcelas de R$ 600, que é igualzinho a ajuda de custo que o governo federal fez para outras áreas artísticas. Dito isso, e tendo isso como fonte, ela vai dizer o quê? Que a regulamentação vai dizer o quê? Quem que vai pagar o inciso? São os estados, as secretarias estaduais de cultura, não é o município. Quem ficou o dinheiro que veio para os municípios, cada cidade recebeu o seu dinheiro lá referente a um valor específico de cada cidade. Isso ficaria o inciso 2 e o inciso 3 para os municípios pagarem.
O inciso 2 vai falar de apoio a espaços e grupos. E o inciso 3 vai falar de prêmios aos trabalhadores e fomento da área da cultura aos trabalhadores de cultura. Fomento enquanto prêmio. Então há uma diferença aí. O inciso 2, aqui em Bertioga, a gente dividiu, deixando 10% do valor, R$ 90.000, para pagar o inciso 2. E o restante, 368.900 alguma coisa, para pagar o inciso 3. E aí, a regulamentação da lei vai dizer também que as prefeituras vão ter que fazer mais uma convocação ou uma consulta pública de inscrição de cadastro para grupos e espaços. Foi quando, em meados de 20 a 25 de agosto, salvo engano, foi aberta também, mais uma vez, a Rede Ampla pela Cultura, questionando a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, questionou a amplitude desse cadastro, em vez de ser individual, porque já o individual já não servia para a gente, o individual era para o Estado. E o Estado fez o dele quando o Estado achou por só fazer. Então, precisava fazer um cadastro de grupos e espaços coletivos da cidade. Por quê? O músico que canta... Porque como você vai premiar o artista de circo do semáforo, que ele não tem um espaço? Então, ele vai ter que fazer um cadastro e comprovar que ele é um artista de rua. Como também, por exemplo, o grupo que não tem espaço e apresenta em espaços públicos. Como que você vai conseguir fazer isso? Ou seja, através de cadastro. Então, a prefeitura, mediante todo o trabalho da frente, fez essa solicitação e foi criada o cadastro, onde ficou aberto, salvo engano, por 20 a 30 dias. Né, do dia 20 a 25 de julho a 20 de agosto, a 25, perdão, a dia 20 de agosto a 25 de agosto a 20 de setembro, 30 dias. Deu tempo de sobra para grupos se inscreverem. Só 14 grupos se inscreveram. Só 14 espaços se inscreveram. Grupo/espaço se inscreveram. Dia 27, nesse meio tempo, foi colocado no BOM uma convocação do Conselho para uma reunião para falar sobre a Lei Aldir Blanc, aonde o secretário explica para os presentes, no dia 27 de agosto, toda a questão da lei no município e faz uma eleição para a comissão, convocando todos os conselheiros da época, os 8 conselheiros participantes, mais 4 pessoas da comunidade, representando comunidade artística / cultural, fazedores de cultura, convocando para participar da comissão. Salvo engano, porque eu não tenho a lista aqui, mas apareceram aí uns 20, 25 pessoas além dos conselheiros. 4 pessoas só levantaram a mão. Um na área de música, um na área de teatro, um na área de arte visual e um na área de artesanato. Detalhe, esse da área de artesanato, artesão, nunca apareceu em nenhuma reunião da comissão. Todos esses que estão questionando referente à comissão ou a falta de divulgação disso aquilo, nunca apareceram em nenhuma dessas reuniões citadas, em nenhuma dessas articulações feitas pela frente ou pela secretaria. E você sabe tão bem quanto eu, como eu sou, e quanto que eu bato contra essas questões de cultura na cidade. Resumo, eu sei que está alongando, mas só para resumir, porque é legal frisar as datas. Mediante a isso, a gente faz a seleção desses 14 e contempla 10 espaços de grupos. No dia 13 ao dia 15 de novembro, abre a inscrição para o inciso 3, que vai até dia 1º de dezembro de 2020. Dia 13 a 15 de, se não me engano, 14 de novembro, com 15 dias, deu 17 dias ao todo, de inscrição para o inciso 3. 45 projetos foram inscritos. Nós podíamos premiar até 73. Foram só 45. Então, teve divulgação, teve diálogo, teve brigas, porque, assim, na comissão a gente não foi uma comissão fácil, não foi uma comissão
de acordo múltiplos e múltiplos, foi uma comissão onde teve bastante diálogo, concordância e discordância, mas a gente convergiu mais do que divergiu. E hoje, resumo de tudo, não só 10 artistas no inciso 2, 10 espaços de grupo no inciso 2, não só 45 grupos ou premiados foram premiados. Você somar isso, 45 prêmios, 55 prêmios ao todo, com as pessoas que vão receber, porque assim, a lei abriu um precedente. Porque antes, isso que é o marco da lei, porque antes você premiava a instituição, o CNPJ. Quando você pega o dinheiro e dá na mão do artista, o artista faz com prêmio, porque é um prêmio. Em vez de você receber um troféu, ô Gui, você fez um trabalho lindo, e aí eu vou e você, entre outros os pares, você ganhou. Foi o primeiro a ganhar. Então você ganhou um troféu. Em vez de você ganhar um troféu ou uma medalha, você ganha o dinheiro. Com o dinheiro, você faz o que você quiser. Certo? No caso da lei, ela deu um prêmio no inciso 3, e tanto no inciso 3 como no inciso 2, ela deixa bem claro, não há necessidade. Está lá no site do governo, do Ministério do Turismo, em perguntas e respostas, que não há obrigatoriedade do artista ter 2 anos de trabalho, ou o grupo ter 2 anos de trabalho. Né? Há necessidade dele comprovar um trabalho artístico. Ponto. Todos os contemplados do inciso 2 tiveram mais de 2 anos, porque foi uma exigência nossa do município, e todos contemplados do inciso 3 não houve classificação, porque houve menos inscrição para mais prêmios. Então, todos foram classificados e todos apresentaram projetos artísticos. Esse dinheiro recebido, todos que receberam no CNPJ, no CPF, foi direto para o artista, que vai distribuir entre o seu grupo artístico. Então, eu chuto, em média, umas 250 pessoas a 300 contempladas direto ou indiretamente com a Lei Aldir Blanc. Isso, sim, é um marco histórico para Bertioga, que nunca teve um fomento cultural, nunca teve uma implantação de fomento cultural. E aí, há uma observação minha, para deixar claro que uma coisa é trabalho social. Social, quem faz é assistente social, é a Secretaria de Ação Social. Outra coisa é trabalho educacional. Quem faz isso é a Secretaria de Educação. Trabalho cultural, quem faz isso é a Diretoria ou Secretaria de Cultura, que visa a valorização do profissional cultural. Não posso fazer ação social com o artista. Artista precisa de dinheiro para comprar a sua alimentação, para comprar seu cadastro, seu sapato, sua roupa, para ir para estudar e se valorizar. Porque o profissional, como qualquer outro profissional, precisa receber pelo seu trabalho. Então, por isso que é necessário ter cada vez mais fomentos. Então, isso foi um marco para Bertioga. Né? Desculpa se eu me estendi, mas isso me comove muito, ainda mais quando você se mata para trabalhar sozinho, ninguém aparece e depois vem algumas críticas desnecessárias de gente que não participou. Né? Então, me desculpe o desabafo. Mas eu tenho aqui em Bertioga a Lei Aldir Blanc como meu bebê, como meu filho. Não sou o pai. O pai foi... A mãe, na verdade, foi a Benedita da Silva. Mas eu aqui em Bertioga lutei por isso. E detalhe, isso fez com que quem participa do conselho tivesse outro pensamento. E hoje, estando no conselho e com os demais, estamos lutando para que haja mais fomento. Então, William, querido, deixa eu fazer uma pergunta. Recentemente eu assisti a diretora de cultura, Camila Queilas. Ela participou de um programa, de um podcast, na verdade, né, da FAB, da Faculdade Bertioga. Ela deu uma entrevista lá muito interessante, a entrevista, né? A Camila realmente ela tem uma postura diferenciada. Ela tem procurado aprender, a estudar, pelo menos a gente vê isso, né, no dia a dia, assim, a gente acompanha as atividades, vê ela na sua atuação, e ela acenou para a população bertioguense sobre a possibilidade de surgir novos editais. Você que está na área da cultura, como você vê isso aqui para Bertioga? Seria um marco histórico, mais uma vez, porque, assim, entenda, não existe fomento. Você abriu essa live dizendo o quê? Que o nosso deputado estadual fez em via administrativa, como a lei manda, um repasse de R$100 mil para a saúde.
entre aspas, não é um fomento à saúde? Certo? A mesma coisa há na área da educação. Não é um fomento. Existe também. Como na área ambiental, como na área do turismo. Por que não pode existir na área da cultura? E diretamente para o artista. Então, o que acontece? A gente tem que parar com essa mania que artista é tudo vagabundo. Não, artista é profissional, não é vagabundo. Só que ele tem que precisar de tempo para estudar e apresentar seu projeto. O Estado faz isso, o Estado de São Paulo está lançando esse ano os editais dos PROAC. Mais de 200 milhões. Você acha que o Dória, se cultura não desse valor, ele ia investir 200 milhões? Dória, que a gente sabe que é completamente capitalista, completamente quadradinho na caixinha dele lá da classe burguesa dominante, e investir 200 milhões porque ele gosta dos artistas? Não, né, gente? Então, se ele está investindo 200 milhões, é porque isso dá retorno e isso multiplica. Multiplica 200 milhões vezes 13 reais. R$1 de cada desses 200 milhões, vezes 13 voltado à cultura. Então, é por isso que ele está investindo na cultura. Então, imagina a Bertioga investindo 1 milhão. Quanto que voltaria? Porque a gente não pode desassociar o turismo da cultura. O turista vem aqui um dia ou 2 dias, uma semana na cidade, ele vai ver a praia todo dia, uma hora ele vai enjoar. Ele vai ver o meio ambiente, ele vai enjoar. E aí à noite ele vai fazer o quê? Ele vai em que casa noturna? Ele vai ver que peça, que música. Ou seja, precisa ter um entretenimento. E você precisa apoiar o profissional de entretenimento. Você apoia como? Democraticamente, criando fomento de cultura, editais. Esses editais vai remunerar o artista. E detalhe, com isso, você é democrático e dá para aqueles que têm projeto escrever o projeto e participam. Ao contrário do que vem acontecendo, e aí não é só um erro dessa gestão, um erro de todas as gestões anteriores do município, que assim, premia o filhinho do papai ou o amigo do rei. Né? Porque se eu contrato uma única empresa via processo licitatório na prefeitura para uma verba de 200, 300 mil no final do ano, para a temporada, essa pessoa escolhe quem ela quiser para apresentar, ela não tá tendo um processo democrático. Agora, um fomento é um projeto democrático. Ganha o melhor projeto, ganha o melhor profissional da área artística. Então, e isso é um debate que está surgindo agora, por causa de quê? Por causa da Lei Aldir Blanc, por causa do movimento Rede Ampla pela Cultura da Baixada Santista, da Baixada Santista, de Bertioga, que veio brigando durante o 2020 inteiro para que isso acontecesse. Então, se ela está falando isso, é porque ela está vendo saída nesse trabalho. Então, legal, Will. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu sei o quanto foi difícil convencê-la a participar dessa live por uma série de questões, né, que foram surgindo aí durante os últimos meses, mas você sabe que pode contar comigo, eu sei que eu posso contar com você. E agora eu quero, me despedindo do William aqui, eu quero convidar vocês a assistir o vídeo da querida Benedita da Silva, deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro. Ela mandou uma mensagem para vocês, aqui de Bertioga, e logo depois do vídeo, eu quero comentar o que aconteceu na live de hoje. Amiga São Paulo, é com muita alegria que venho participar de um momento tão relevante para a cultura do nosso país, que é a Lei Aldir Blanc. Mais de 470 mil mortes no nosso país, e a Lei Aldir Blanc vem colaborando para ajudar aqueles que fazem da arte a forma de resistência em uma sociedade tão sofrida por um governo negacionista. Para a cidade de Bertioga foram destinados mais de 458 mil reais, que foram distribuídos para mais de 45 projetos em 10 modalidades artísticas. Estimamos que mais de 300 artistas e apoio foram beneficiados por essa política pública de cultura. Até mesmo a aldeia indígena Rio Silveira foi contemplada para valorizar a nossa ancestralidade. E mesmo em um momento tão difícil, eu acredito que lutar por uma lei para os artistas tenha valido a pena, porque são vocês os responsáveis por alegrar, emocionar e encantar esse povo. Como diria Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. Assim, a arte é um ato de resistência.
Um abraço para o presidente municipal do PT de Bertioga, Guilherme Dias, para nosso coordenador do Núcleo de Cultura do PT e também para os membros do Conselho Municipal de Política de Cultura, William Vasconcelos. E para, então, diretora de Cultura de Bertioga, Magda Alves. Mas, em especial, para as escolas de samba Império, Bertioguense e bisnetos de Cacique, que participaram do evento de hoje. Que a paz e a união prevaleça nesse momento e que juntos possamos somar forças para o enfrentamento aos verdadeiros inimigos, o vírus da Covid-19 e o genocida que está no poder. Fora Bolsonaro! Um abraço de Benedita da Silva. É com essa mensagem da Benedita da Silva que a gente quer encerrar a live de hoje. Eu quero só enfatizar duas questões, né? Ela, a pedido, né, da comissão executiva, a Benedita da Silva manda um abraço para Magda Alves, que na época era a diretora de cultura responsável por dar prosseguimento à Lei Aldir Blanc. Mas nossas parabenizações também para Camila Queilas. A gente sabe o quanto ela tem trabalhado pela cultura da cidade. Mas uma coisa o prefeito Caio Mateus tem que decidir. O prefeito Caio Mateus tem que decidir a que senhor ele quer servir. Porque esse racha que a gente percebeu hoje na live e tem ouvido aí nas notícias, a gente percebe que é um processo de disputa e rivalidade entre escolas de samba. Talvez de uma parte única, talvez das duas partes, a gente sabe muito bem o porquê isso está acontecendo. Não é possível que o PT de Bertioga, que não está no poder, e através da amizade que eu tenho com essa turma, consiga reunir no mesmo ambiente essas duas escolas de samba e o secretário de Turismo, Esporte e Cultura não consiga. A Prefeitura de Bertioga tem que resolver essas questões o mais rápido possível. A judicialização é a incompetência da atual gestão. Isso vai ter desdobramentos graves para a Lei Aldir Blanc aqui em Bertioga e ressalvar e resvalar em todos os artistas contemplados. Não é possível que a gente tenha uma diretora de cultura que dê entrevista falando da importância dos editais e do fomento à cultura e tenha um secretário tão criticado, seja na área de turismo, seja na área de cultura, seja na área de esporte. É preciso afinar. É preciso fazer o que o PT Bertioga fez hoje, se aproximar da comunidade sem medo. Eu posso estar recebendo críticas nesse exato momento, e talvez isso me custe caro, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Reuni no mesmo espaço duas situações que se antagonizam e que se colocam para serem resolvidas na cidade. Esse é o papel do gestor público. Isso pode ter me custado caro, mas vocês podem ter certeza, todos que passaram por essa live hoje, todos que assistiram, souberam, através da Benedita da Silva agora no final, quantas pessoas foram beneficiadas pela Lei Aldir Blanc. Nós estamos falando de quase 500 mil mortes, de uma situação que o país e o mundo nunca passou antes, que é a pandemia da Covid-19. É lamentável que o gestor público não tenha estofo e não tenha competência para tratar questões como essas que estão postas na nossa cidade, podendo contaminar uma lei que beneficiou tantos artistas. Para você que acompanhou, e para mim é sinal de prestígio essa live, no dia de hoje, eu quero agradecer a sua presença aqui até esse horário com a gente, em mais de 1h40. O PT Bertioga continuará com essas lives a cada 15 dias, num revezamento entre eu, Guilherme Dias, presidente municipal do PT, e a professora Lucélia, ex-candidata a prefeita e vice-presidente do PT. O próximo tema que nós vamos tratar é exatamente sobre a CPI da Covid e como Bertioga pode ser envolvida nesse caso
caso a própria Prefeitura de Bertioga não dê esclarecimentos sobre a denúncia realizada no ano passado sobre o superfaturamento de equipamentos para a montagem da UTI. Bom, um abraço para vocês. Para mim foi motivo de alegria estar novamente com vocês lado a lado nesse dia de hoje. Obrigado, Maneco. Obrigado, James. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, William. Obrigado todo o pessoal aí que esteve com a gente na data de hoje, em especial a Sandra e o Sorriso, assessores da querida Benedita da Silva. Obrigado a vocês que puderam ajudar a criar essa live. E aí um salve especial para o Rogério Xing, que esteve aí nos bastidores a todo momento, recebendo toda a pressão que vocês possam imaginar, que foi uma live trabalhosa. Obrigado, Gabriela Pinto, por toda a produção. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Resistência. Quem defende você é o PT. Prato cheio, salário.